Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um episódio número 4, Boss Pod. Hoje eu estou aqui com um amigo, é mais que um convidado, um amigo, um irmão. E eu vou começar a apresentar este meu amigo. João Vinícius, 29 anos, casado, pai de 2 meninos, contador de formação, empreendedor por vocação. Nasceu no interior de Alagoas e cresce hoje os seus negócios na capital Maceió. Está correto? Isso mesmo. O que faltou dizer sobre a sua pessoa? Mais nada. Mais nada? Isso aí já está de bom tamanho. Eita! Mas eu me considero um mais empreendedor do que mesmo contador. Isso é uma questão que fazer negócios está dentro do meu sangue. Assim, eu nunca consigo ficar um ano sem criar novos negócios, né? Boa. Mesmo que não dê certo, né? Mesmo que não dê certo, mas negócios são dessa forma, né? Nem todo negócio é para dar certo. Nem todo negócio é para dar certo. Mas eu sou contador já desde 2011, né? Contador que eu digo que trabalha em escritório. Mas concluí a faculdade em 2015, mas trabalho já desde 2011. Assim que eu iniciei a faculdade, eu fiz uma sociedade com um contador e a gente trabalhou por quase 5 anos aí. E aí ele deixou a sociedade e eu segui carreira solo no escritório contábil, né? Tipo aquelas duplas sertanejas. Quando briga, um vai para um lado, outro. Isso. Mas não houve briga. Não. Pronto. Sociedade é muito isso, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que me procuram, que estão fundando a sociedade, inclusive a gente vai montar uma, né? Estamos em fase dessa sociedade. Sociedade é casamento, né? A gente vai... Você está iniciando uma paquera, você vai ficar, namora, casa, mesma coisa, e pode se separar. Quando um não quer, 2 não brigam. Exatamente, porque a grande questão da sociedade é que não existe amor, né? Ele existe só apenas negócio. Então, é muito mais prático você fazer a dissolução da sociedade. E logo depois, quando eu vim para Maceió, eu comecei o escritório lá no interior, né? É uma cidadezinha muito pequena, em Anadia, tem cerca... Que tem uma Anadia também em Portugal. Tem, verdade. Que na verdade a fundação da Anadia veio de lá dos portugueses, né? Que tem um Visconde de Anadia. Olha. E o nome pegou por causa disso, né? E aí tem o Anadia aqui no Brasil e Anadia Portugal. Tá vendo? Este podcast não é só história de negócios, é história cultural também. Claro. Parabéns. E por incrível que pareça, né? Porque você é de Portugal também. E quando eu saí lá de Anadia, né? Até hoje eu mantenho uma sede para atendimento do pessoal Você de lá. Você ainda mantém o escritório em Anadia? Mantém o escritório em Anadia. Opção sua ou é um sentimento que você tem ali? É mais um sentimento. Mas funciona nos negócios? Funciona. Porque como ainda tendo uma região regionalizado lá, eu consigo dar um ponto de apoio. É bem pequeno, então você consegue manter lá e aqui em Maceió, capital. Então, quando eu vim para Maceió, na verdade, eu vim com um desejo, vim para trabalhar em um setor público. Setor público. Que eu fui chamado, né, para ser diretor contábil financeiro de uma autarquia federal. E aí chegou que eu passei... CLT. Trabalhei por quase 4 anos na CLT, que eu digo do ponto de vista de ter uma pessoa superior a mim, né? Mas eu nunca encarei o trabalho como CLT. Para mim, aquilo dali era um trabalho realmente... Eu estava empreendendo dentro do meu trabalho. Top. E assim, eu acredito... Trabalhei também lá no interior como controlador geral lá do município, muito novo, por sinal. Então você é um boss. Uma responsabilidade muito alta. E quando eu saí de lá e vim para cá, para essa diretoria financeira contábil dessa autarquia, e eu comecei a fazer uma transição, né? Fiquei esse período como funcionário, mas não deixei o escritório. Assim, fiquei no híbrido, né? Tinha a equipe tocando e também fazia nessa parte contábil lá dessa autarquia. Mas aí eu tinha aquele sentimento de montar o escritório aqui em Maceió. E aí foi quando surgiu a ideia de criar um coworking. E aí foi um meio que junto ao útil e ao agradável, né? Eu precisava de um escritório e para fazer uma divisão de custos
inicial, né? Inicial com outras pessoas, eu fundei uma outra empresa e aí montei meu escritório contábil lá dentro do coworking e, como vocês devem saber aqui, já está muito difundido o nome coworking, né? É um espaço compartilhado que você divide custo, paga uma mensalidade, assim como, ou por hora, assim como esse estúdio de podcast que a gente está aqui, que cada um vai pagando pelo seu uso, né? Uhum. Então é a mesma coisa. Eu iniciei com 2 salas ali no Centenário Office, depois já estou com a 3ª sala, mas com esse propósito, né? Fazer uma divisão de custo e conseguir trazer o escritório contábil para Maceió, capital, que não é fácil. Os custos são muito altos, né? De aluguel, condomínio e outras despesas que a gente tem. A estrutura, investimento. Então fiz essa união do útil ao agradável e, graças a Deus, passei por pandemia, como todo mundo, né? Sobreviveu, né? Consegui sobreviver, pagar as contas, né? Que era a maior dificuldade dos empreendedores, que eram conseguir honrar com seus compromissos financeiros durante a pandemia. E como eu fui uma pessoa sempre muito controlada do ponto de vista financeiro, né? Não vou dizer econômico, mas sim, sempre tive um controle muito rígido. Então eu consegui sobreviver. E estamos até hoje, né? Nesse meio, com esses 2 negócios, de vento em popa, e entrando em outros, né? Uhum. Isso é a parte que nos torna, que dá gás para nós continuarmos, né? É a possibilidade de sempre crescer e fazer coisas novas. João, você falou que... Vamos começar assim. Você falou que começou muito novo. Qual a importância de você ter começado muito novo na área, hoje, de contador? Vamos falar passo a passo, tem várias perguntas para você. Na importância de começar novo foi a responsabilidade, né? Eu sempre peguei uma responsabilidade muito alta. No escritório de contabilidade, você lidar com sonhos de terceiros. Uhum. Por que Boa isso? Visão. E eu sempre tomei muito cuidado com os meus clientes. E também quem não era cliente em poder ajudar as pessoas. Quando você decide ter um escritório de contabilidade, algo que você vai trabalhar com o sonho de um terceiro, assim como outras profissões, você está colocando ali dinheiro no negócio. Uhum. Você pega uma parte, às vezes até uma herança que você pegou para abrir o seu negócio e você ter que sustentar. Empréstimo, né? Você se descapitaliza para você fundar a sua empresa. Diante disso, assim, eu sempre tive essa responsabilidade muito grande em colocar para dentro de mim e dentro do meu escritório, e assim eu replico para os meus funcionários. A gente faz os serviços como se fossem as nossas empresas, porque eu não queria que um empresário, um cliente meu, levasse uma multa por falta de uma obrigação que a gente não cumpriu, por um atraso de uma guia de pagamento, deixando ali a desejar na parte de assessoria, realmente, consultoria, de ajudar a pessoa, como é que ela pode criar o seu preço de negócio, o seu preço do seu produto, do seu serviço. Então, sempre me preocupei com os meus clientes, assim como se fosse a minha empresa. Até mais com os clientes do que comigo mesmo. Que é aquele velho ditado, né? Caso Ferreira, espeto de pau. E às vezes isso acontece muito, né? Eu deixo de fazer para mim, para fazer para meus clientes. Então, o fato de eu ter começado muito novo, surgiu essa autorresponsabilidade e essa responsabilidade extrema com o patrimônio do terceiro. Então, eu não queria jamais que esse cliente tivesse uma perca patrimonial, chegasse a uma falência, que eu sei que a falência ela é bastante danosa à família e à própria pessoa, né, causando problemas de saúde mental, físico, então, infinidade de problemas. Então, o ser humano não está preparado para a perca. Eu acho que passa muito por aí, né? Porque, às vezes, se nós analisarmos de um determinado ponto de vista, a falência, a gente encara ela como uma falha, uma derrota. Mas, às vezes, uma falência é o que é necessário para você aprender, para numa próxima fase você não cometer os mesmos erros. Uma falência de todo não pode não ser tão ruim assim quanto a gente visualiza. O que você acha? É aquela questão da gente ver a garrafa aqui, essa jarra meia vazia ou meia cheia, né? Isso, boa. Então, a gente começa a enxergar de uma forma diferente. Poxa, ocorreu uma falência, ocorreu que, como eu disse aqui no início, fiz negócios que não deram certo. Mas isso é comum, isso bagagem, é normal, né? É bagagem que você começa a identificar que
se aquilo ali não deu certo e assumir a responsabilidade, não jogar em um terceiro. Não deu certo porque o mercado foi dessa forma, não deu certo porque a culpa foi da esposa, não, a culpa não foi culpa do filho, a culpa foi da mãe. Não, assuma a responsabilidade, porque os atos foram feitos por você. Então, diante disso, você começar a enxergar a falência como algo positivo também é fundamental. Eu tive negócios que não deram certo, gastei bastante dinheiro, né? Investi bastante dinheiro, não deu certo, mas foi um aprendizado. E eu acho que se as pessoas começarem a ver a perca como esse aprendizado, você se torna muito mais resiliente, muito mais forte para a próxima etapa. Que aí você, quando surgir a próxima etapa, a próxima oportunidade, você vai dizer, eu errei no passado. O que não pode é a gente estar errando sempre, né? E a gente não tem tempo para errar. O tempo é muito... passa, né? Muito rápido. Isso. E agora estávamos no final do ano, já é março. E eu sempre costumo dizer, poxa, um dia desse eu estava com 18 anos, iniciando a minha vida do escritório, indo para as festas, curtindo um pouco mais a vida, né? Hoje já estou quase chegando a 30 e daqui a pouco a gente está com 40, 50 anos e se a gente não fizer acontecer hoje, cara, assim, nunca vai ter um melhor momento. Nunca. Isso. E uma coisa que você falou, o fato de você ter começado novo te fez... E o fato também de você trabalhar com outras pessoas e os sonhos e as empresas de outras pessoas fez você errar, fez você enxergar os erros dos outros e hoje você pode também ter essa bagagem, essa consultoria. Eu sou suspeito de falar, porque muita coisa eu vou me aconselhar com você, eu vou perguntar, até mais, falo mais com você do que com o advogado. João, tal, e você me responde. Então, eu vejo isso, o fato de você ter começado muito novo, ter te dado essa bagagem, porque não é só um curso na faculdade que nos vai dar todo o preparo. Então, é a experiência. Então, mesmo antes de você ter entrado na faculdade, na universidade, ter se formado, você já tinha a experiência. Então, quando você vai para a universidade, você já sabia o que você queria. Eu quero isto. Agora, muito bem. João começou em Anadia, muito novo, veio para Maceió, começou a trabalhar, empregado numa autarquia, num organismo do governo, da prefeitura, sentiu a necessidade de empreender. Quando é que ocorreu? Certo, eu entendo que isso já esteja no sangue, o empreendedorismo, a vontade de querer fazer sempre algo mais, de arrumar soluções, como você é um cara que arruma soluções. Mas quando foi o momento decisivo que você disse assim, não, eu não quero mais o CLT, eu quero arriscar, começar o meu próprio negócio. Quando é que você sentiu essa necessidade? Até porque eu sei que não foi uma transição rápida, né? Sim, sim. Mas conta essa história, porque eu sei que muitas pessoas que vão assistir o podcast estão a trabalhar no CNPJ de outra pessoa, ou sendo funcionário público, mas não está satisfeito com aquilo, não consegue evoluir, não vê uma progressão e se mantém ali e quer tentar dar um próximo passo. Sai do emprego e começa o meu negócio. Conta a sua experiência, que é uma mais-valia para todos nós. A minha grande situação foi que eu comecei a enxergar, assim, eu nunca deixei do meu negócio, né? De fato, que foi lá do início do escritório contábil, que já vai completar aí 12 anos. Mas quando eu entrei no setor público, né, a convite lá da época do atual prefeito também, que foi quando a gente ganhou a eleição, 2016, eu iniciei em 2017, então eu já tinha 6 anos de escritório, né? Então, assim, eu tinha uns propósitos que era ajudar o setor público. Com o meu conhecimento da área privada, contribuir um pouco para a minha cidade. E também ajudar, na época, o aspecto financeiro meu, né? Também que eu já tinha casado, muito novo, por sinal também. E aí eu tinha também esse propósito de contribuir para a cidade, contribuir para as pessoas ali no local. Dei a boa contribuição e que tem frutos até hoje, tenho certeza. Quando fui convocado e aí me chamaram para participar desse outro projeto aqui, já em Maceió, morava lá, e aí foi também um outro desafio na minha vida, né, que eu não tinha exercido. Foi início de 2018, eu tinha 25 anos,
muito novo ainda também, mas aceitei o desafio. O que realmente, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber é que várias coisas borbulhavam na minha mente. Eu não conseguia ter um avanço financeiro, por quê? Eu precisava de que o meu superior, né, era o cara que fosse o prefeito ou o presidente do órgão que eu estava ali, por uma força de vontade dele ou do colegiado, que na época era um colegiado, aumentasse o meu salário. Eu poderia fazer o máximo, eu dava o meu sangue, como eu disse, eu nunca encarei os meus empregos que eu fiz como funcionário. Eu trabalhava ali como se fosse algo meu realmente, independentemente de alguém estar vendo ou não. E graças a Deus eu sempre tive bons frutos sobre isso, né, e respeito pelo que eu fiz até hoje. Então, eu comecei a perceber, poxa, eu posso fazer o que eu quiser aqui, do ponto de vista legal, do máximo do meu trabalho, mas isso não vai elevar o meu padrão de vida que eu desejo. E o meu financeiro, né? E a minha valorização. Às vezes, muitas das vezes eu falava para a pessoa que era os meus superiores, né? Que muitas das pessoas pedem demissão de emprego, não é por questão financeira, mas é até por uma pequena valorização. Uhum. E como não havia esse sentimento meu de valorização dessa situação que eu esperava, eu comecei a perceber, e aí foi quando eu passei um ano praticamente indo trabalhar a pulso, né? Mas ia por uma questão financeira que eu queria. E aí eu falo para quem quer empreender, quem quer abrir o seu negócio, não faça de maneira abrupta. Sem planejar, sem nenhum planejamento. Você planejou? Planejei. Por quê? Eu tinha, na época, era um salário razoavelmente bom, maior do que a média nacional, né? Assim, do ponto de vista de renda per capita. E eu tinha esse dinheiro, foi justamente com esse dinheiro e as verbas rescisórias que eu recebi que eu consegui aportar dinheiro para iniciar o negócio aqui. Então, e também com créditos de terceiros, né? Mas eu tinha esse sentimento, poxa, eu não consigo avançar mais do que isso aqui. E por incrível que pareça, tinha reconhecimento do bom trabalho, mas para aumento salarial não Nada. Tinha. Assim, deixa para depois. Próximas eleições. Deixa para depois. E também, Igor, assim, eu nunca fui um cara de chegar e dizer o seguinte, olha, eu quero um aumento. Não. Cara, Você esperava a valorização, né? É isso que tem para mim. Eu não aceitei no início. Eu não aceitei. Então, beleza, vida que segue. Vamos para frente. E aí foi quando eu decidi, cara, eu preciso crescer. O tempo está passando. Foi bom enquanto durou, né? Como diz aquela frase, foi bom. Um casamento que teve. Um casamento que teve fim e graças a Deus tenho amigos hoje, pessoas que têm um maior respeito mútuo. Mas assim, algo que eu não quero mais, justamente porque a sua liberdade. E aí eu falei do aspecto financeiro, que eu queria um crescimento. E aí eu venho agora para a parte da liberdade, de você não ter outra pessoa enchendo o teu saco para saber que horas você chegou, que horas você vai sair. Cara, eu vou dizer para você, isso era pior do que a parte financeira. Pior, pode ter certeza. Para mim era. Eu nunca suportei, e na época lá no trabalho iniciava uma conversa de bater ponto. E eu dizia, até questão financeira eu poderia até ter um problema. Já era casado e tal, mas tinha como me segurar. E eu dizia, a partir do momento que eu for bater ponto, eu peço demissão. Que eu não queria, porque eu sabia que o meu trabalho e o que eu executava era além de um ponto de 8 horas até as 16 horas. Eu falava claro e transparente, se eu for bater ponto, eu peço demissão. Então, a liberdade para mim foi até maior do que o aspecto financeiro. Porque eu sempre tinha alguém enchendo o meu saco, dizendo, cadê que hora você... João, são 8h30, tu não chegou não ainda não? Oxe, por que você saiu às 16h30? Às 16 horas, era para ter saído mais tarde. Então, isso eu não suportava. Nunca suportei isso. Então, é o perfil, né? Uhum. Eu não queria ninguém estar ali todo o tempo no meu pé, sabendo a hora que eu cheguei, a hora que eu saí, a hora que eu fui almoçar, a hora que eu voltei. Então, isso, para mim, é fundamental. A gente está aqui quinta-feira,
né? Às 9 horas da manhã a gente está aqui batendo papo. Tenho negócios, mas as coisas fluem, né? Com outras pessoas. Eu não preciso estar falando para ninguém que 9 horas eu vou estar aqui no estúdio de podcast gravando com você. A não ser a situação mesmo de organização da empresa, de agenda. Mas não alguém está falando para mim sempre o horário que eu devo ir, o horário que eu devo chegar. Isso foi primordial do ponto de vista de dizer o seguinte, foi o fator decisivo, entendeu? Financeiro e a minha liberdade de eu poder chegar a hora que eu quiser, mas sempre com responsabilidade. E eu sempre falava para eles, olha, aqui o meu horário de chegada e saída não vai importar. Que eu posso trabalhar sábado, domingo, mas o resultado eu entrego. Entregava. Ótimo. Você, como funcionário público, essa experiência agregou para você hoje ou é algo que você diz assim, é uma experiência, mas não teve, hoje não me influencia em muita coisa? Agrega do ponto de vista de conhecimento, né? Até como você falou, de ajudar, sim, o técnico, de ajudar os meus próprios clientes. Eu tenho clientes que precisam participar de licitações, precisa de algum conhecimento mínimo na lei da parte de como é uma transação comercial entre prestador de serviço, entidade privada e entidade pública. Então eu dou também essa ajuda, porque se o cara vai prestar serviço para o setor público, eu sempre falo, ó, tome cuidado, pegue o mínimo, um contrato, a nota de empenho, se você vai prestar um serviço de forma contínua, pega um empenho até o final do ano, empenho global. Então, tudo isso daí era o que eu fazia, desses controles, e eu consigo ajudar o meu cliente nessa etapa também que ele necessita. O setor público é um bom cliente para quem quer prestar serviço para ele, para quem quer vender, né? É um ótimo cliente. Desde que você consiga as coisas tudo amarrado, nem contrato. Senão, chapéu. Senão, você tem muitos problemas, né? Mas, assim, é um bom cliente. Então, eu consigo ajudar os meus clientes nesse ponto de vista. Entendeu? A parte de licitação. Te deu bagagem para isso. Me deu bagagem para isso. E também a parte técnica, que foi fundamental, onde pude colocar algumas práticas que são equivalentes do setor público com o setor privado. Isso, eu sempre costumo falar que foi uma bagagem boa, mas que eu não quero novamente, eu não quero repetir. Mas já vamos falar sobre essa parte. Mas se hoje te convidassem para você não ser mais aquele funcionário público que tinha alguém por cima, ser você o que está por cima, se dissessem assim, vem, ajuda e organiza, você iria? Olha, eu só trabalho hoje na PJ, em assessoria, consultoria. Então, está de fora de questão se o governador, o prefeito, algum secretário te quisesse convidar, olha, precisamos de sua ajuda. Se você prestaria um serviço? PJ sim, PJ sim, mas pessoa física não. Pessoa física não. Entendi. Não compensa por vários motivos. Uma relação de amor-ódio. Não compensa, e aí um dos motivos também, que eu esqueci de falar, é a tributação sobre a folha de pagamento. O Estado, do funcionário público. Não, de qualquer funcionário, né? De qualquer funcionário. Certo. Quando você questionou sobre por que eu escolhi sair do funcionário, empreender, o seu salário sendo X, você perde entre 20% a 25%. Quem pega esse dinheiro, os 20% a 25%, não é o seu empregador, é o Estado. De contribuições previdenciárias e o imposto de renda. Isso uma máquina, né? Isso já vem retido no seu salário. Então, você não tem que questionar. Se você ganhar 6, você vai ganhar, em média, aí, líquido na tua conta, 4.500, em média. Tá? Estou dando a média que pode variar. Mas isso, o tempo vai passando e você não vai tendo uma atualização, e a inflação vai comendo ali o teu poder de compra, que isso é fundamental para quem trabalha, para quem é funcionário, porque o governo ele controla a inflação. Essa inflação que a gente está, em média, aí, IPCA, bem próximo a 6, se eu não me engano, é o último resultado. Isso aí é totalmente fato que não existe. Tá? Isso aí Olha a controvérsia. Isso aí é um poder que o Estado controla, e quem manda lá nos dados do IPCA é o IBGE, e ele vai dizer, ó, o café esse mês diminuiu. Não, eu posso retirar dessa tabela e botar um item que não subiu tanto. Eu posso colocar um